Boa noite. Eu vou começar apresentando o meu trabalho de irrigação, que o tema é irrigação por inundação. A disciplina é Sistema de Irrigação e Drenagem, com a professora Alessandra. Eu, como havia falado, Felipe Copete, estarei apresentando para vocês. A irrigação por inundação está dentro do sistema de irrigação por superfície. Dentro de irrigação por superfície está irrigação por faixa, por sulco e irrigação por inundação. Sendo considerado um dos métodos mais antigos de irrigação. De acordo com Walker e Scogher-Buy, de 1987, entre os vales do rio Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, embora de forma primitiva, o método de irrigação de superfície foi utilizado para a prosperidade das comunidades, datando até de 6.000 anos atrás. Segundo as estatísticas sobre irrigação no Brasil, pelo Censo Agropecuário de 1995-96, pôde-se observar que o método mais utilizado no país é o método de irrigação por superfície, predominado nas regiões Nordeste e Sul do país, onde as regiões têm quase 60% de suas áreas irrigadas por irrigação de superfície, segundo Loyola e Souza, de 2001. Salvo engano, na região Nordeste, a gente tem as áreas irrigadas por irrigação de inundação em 56,2%. Já na região Sul, que é uma região onde predomina o arroz irrigado, a gente tem em torno de 57,8% de áreas irrigadas por irrigação por superfície e no caso, inundação. Dentro dos métodos de irrigação de superfície, estaremos falando do método de irrigação por inundação. O método de irrigação por inundação é utilizado principalmente em pequenas propriedades, por ser um método não muito sofisticado, precisando apenas de alguns manejos de solo e água para sua viabilização. A irrigação por inundação, ela tem um baixo custo. O Valdir vai estar falando mais para frente para você das vantagens e desvantagens, mas ele tem um baixo custo e ele, se for um terreno plano, ele vai precisar apenas de alguns manejos de solo, não vai ser necessário grandes manejos, ele vai ser só a questão de nivelamento do solo, porque ela é um método que exige uma declividade menor que 1%. Eu vou estar falando mais profundamente sobre isso mais para frente. E a questão da água, é necessário ter um canal ou um rio próximo, onde você poderia, ou um lençol freático, onde você poderia fazer a utilização dessa água de meio fácil, né? E que não tenha grandes custos. De acordo com a Embrapa, esse método se caracteriza simplesmente em colocar a lâmina da água em tabuleiros que pode variar de formatos e tamanhos, separados por diques ou taipas. Esses tabuleiros podem ser retilíneos, repartidos de forma uniforme em um terreno em que a declividade não ultrapasse 1%. No entanto, também pode ser em contorno, sendo subdividido em tabuleiros em contorno com diques paralelos e tabuleiros em contorno com diques que seguem a curva de nível. Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, mas a questão de definição, os tabuleiros que fazem a inundação de forma uniforme, como eu estava dizendo para vocês, o terreno não pode ter uma declividade maior que 1%. Por quê? Porque a gente tem que ter uma lâmina d'água contínua e, vamos dizer assim, você tem uma lâmina d'água de 10 centímetros. Se você tiver, o terreno não estiver bem nivelado, tiver grandes declividades, ele pode ocasionar erosão, ocasionar outras adversidades não desejadas, podendo até acontecer acamamento de plantas. Os tabuleiros em contorno podem ser formados com alimentação individual dos tabuleiros ou com alimentação coletiva, onde a água passa de um para o outro.
A alimentação individual seria cada tabuleiro ter uma fonte de água, onde vai ser colocada, represada aquela água para fazer a lâmina d'água. Já em alimentação coletiva, é composto por um conjunto motobomba, e esse conjunto, através das passagens das taipas e dos diques, ele vai fazer a passagem da água de um tabuleiro para o outro. Tabuleiros em contorno com diques paralelos. O espaçamento entre diques é constante, exigindo assim um terreno bem sistematizado. Como eu disse, os tabuleiros em contorno com diques paralelos, eles vão ser de forma lado a lado, e ele permite você ter uma área maior desse seu tabuleiro. Porque a questão de tabuleiros, os tabuleiros que formam de forma tradicional, eles são apenas formatos retangulares, que não permitem grandes distâncias. Já os tabuleiros de paralelo, ele pode variar de 50 a 400 metros de área que você tem disponível. Em tabuleiros em contorno de diques que seguem a curva de nível. Diques que seguem exatamente a curva de nível, ou seja, espaçamento entre diques varia ao longo do tabuleiro em função da declividade. Esse tipo de tabuleiro é utilizado mais para regiões montanhosas, aonde ele vai até utilizar mesmo a gravidade para fazer a água cair de um dique para o outro, utilizando a curva de nível. Vou estar mostrando imagens mais para frente. Como eu havia falado, esses são os tabuleiros em contorno de diques que seguem a curva de nível. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui os tabuleiros, onde a água, por gravidade, ela vai estar caindo para o próximo dique, fazendo o produtor ter uma economia, né? A gente tem uma viabilização maior, então você não vai precisar fazer irrigação individual de cada dique, então você podendo diminuir o seu custo de produção. Os tabuleiros em contorno com diques paralelos. Como eu disse, aqui a gente já tem os diques com maior distância, eles já têm uma maior comprimento. Como eu disse, pode variar de 50 a 400 metros cada dique. A minha imagem que não ficou muito boa, mas aqui a gente tem irrigação com lâmina contínua, porque a gente pode ter de duas formas. A questão de lâmina intermitente e lâmina contínua. O que seria a lâmina intermitente? Ela seria irrigação com lâmina contínua, ela vai ser, os diques são retangulares, podendo variar, tem gente que faz diversas formas, mas ele tem, a lâmina contínua, ele vai ficar só naquele espaço ali, e como eu falei para vocês, se você tem uma lâmina de 10 centímetros, você tem que manter essa lâmina de 10 centímetros. Então, entendeu? Ele vai ficar uma continuidade dessa lâmina. E aqui a gente tem irrigação por lâmina intermitente. O que seria isso? Seria igual os tabuleiros são iguais da irrigação contínua, só que essa lâmina de água, ela não vai ficar sempre na mesma altura. Ela vai ser absorvida pelo solo e pelas plantas. Não vai ficar constantemente ligado essa bomba, esse conjunto que vai ficar jogando água ali dentro. Então, a partir do momento que secou a lâmina diminuiu, é ligado novamente para poder tá irrigando essa cultura. Vou voltar um pouquinho aqui, porque eu acabei pulando um slide aqui. A gente tem aqui o método de nudação nos permite fazer a irrigação de forma contínua, onde a lâmina fica contínua, mantendo sempre a área alagada, ou de forma intermitente, onde a lâmina de água é reposta após um intervalo de tempo suficiente para a absorção da água pelo solo e pelas plantas. Eu acabei explicando para vocês ali,
mas eu quis dar uma voltada para ver se eu não esqueci de nada, tá? E esse tipo de irrigação, no caso, irrigação por inundação, ela é recomendada para solos com baixa capacidade de infiltração e para culturas de raízes profundas, com pequeno espaço entre plantas, pequeno espaçamento. Por quê? Porque se a gente fosse num solo arenoso, por exemplo, a gente teria uma alta lixiviação de nutrientes do solo. E além que o processo erosivo seria de maior facilidade, né? Porque como a gente está mexendo com água, o tempo todo a área é alagada, então não seria muito viável. Por causa que a infiltração da água também seria muito rápida, né? E para culturas de raízes profundas, e pequeno espaçamento entre plantas. É o caso que a gente tem dos citros e entre outras culturas que usam esse método. Raízes profundas por quê? Porque como fica sempre alagado, a planta não tem uma grande sustentação. Então, por isso que tem que ser com culturas de raízes profundas, principalmente culturas que resistam à questão de não ter o acamamento de plantas. Agora o Valdir vai estar apresentando para vocês o restante. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Bom dia. Eu irei apresentar o trabalho de irrigação com o tema irrigação e plantação. Os integrantes desse trabalho é eu e o Felipe. Eu irei começar pelas vantagens. As vantagens desse sistema de irrigação. Uma vantagem é que ele tem pouca perda de água por escoamento superficial. Outra vantagem é que nesse sistema de irrigação utiliza pouca mão de obra. Ele é fácil operar esse sistema de irrigação. Se ele for bem manejado, projetado, a eficiência de irrigação vai ser bem alta. E possibilita a irrigação em todos os tipos de solo. Possibilita a irrigação em todos os tipos de solo. Permite o bom controle de ervas daninhas. Permite o aproveitamento da água. Ele tem um baixo custo de implantação, por isso que ele é bem utilizado em pequenas propriedades. Ele favorece o aumento de fotossíntese nas folhas mais baixas, por causa do reflexo da luz. O vento ele não limita esse sistema de irrigação, tem nenhuma interferência pelo vento. Esse sistema de irrigação ele promove a fixação do nitrogênio na atmosfera, por causa que ele favorece o crescimento de algas. E essas águas ele fixa o nitrogênio nas plantas. Chegou a gente aqui em casa, espero que não interfira aqui na apresentação, né? Tá, desvantagem desse sistema de irrigação. Ele necessita de sistematização da área para atingir alta eficiência e uniformidade. Dificuldade de trânsito de máquinas no sistema. Em geral, a mecanização do sistema de irrigação ela é muito delimitada. Porque pensa só, passar um trator ali no lugar que está alagado, né? Está com água, é bem complicado. Bom, para atingir altos níveis de eficiência, é preciso utilizar autovasão sem causar erosão. É assim, uma coisa que é bem complicado, né? Tipo assim, com mais água ali nesse sistema, ele é mais propício à erosão. É complicado isso. Devido à presença da lâmina d'água ali, ele tem maior índice de insetos na cultura que é utilizado.
mas isso é uma solução bem inusitada. Mais para frente eu vou falar um pouco dela. Sistema de irrigação ele não é adaptável em solos com alta infiltração, como solos arenosos. Ele é mais indicado para solos argilosos, no caso. Né? Tá, mais desvantagens aqui. A água parada ela pode prejudicar as plantas por causa que ela diminui a respiração das raízes. Nesse sistema de irrigação, ele necessita de bastante dependente do declínio do solo, um ponto bem negativo aí, né? Não pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer relevo. A erosão é bem frequente no sul, como eu falei ali atrás. Ocorrem perdas de água por percolação. Isso seria meio óbvio ali, né? Se irrigação por inundação, né? Vem. Isso conversa demais. Bom, curiosidade. Principalmente na China, eles utilizam peixe como a carpa e a tilápia para o controle de insetos. Só que eu falei que por causa da lama d'água aumenta o índice de inseto, né? Então eles utilizam ali o peixe. Isso é uma coisa bem diferente, né? Assim, mas é eficiente, no caso. Então, a cultura que é utilizada nesse sistema de irrigação, no geral, ela tem que ser uma cultura que possui um sistema radicular profundo. A cultura que mais se adaptou nesse sistema de irrigação, inclusive que lá na China, aí, esse sistema de irrigação ele é bastante utilizado no plantio de arroz. Outra cultura que pode ser utilizada também é o milho. Tem alguns casos que utilizam esse sistema de irrigação. No geral, é esses dois, né? Então, a minha apresentação vai ficando por aqui. Eu espero que tenham passado o conteúdo aí de forma clara para a senhora, professora e os demais alunos. Se tiver alguma interferência aqui no vídeo, eu peço perdão. E a situação que estou aqui está meio complicada, a internet. Está tendo um incêndio aqui do lado da nossa fazenda. E está caindo a internet toda hora. Então, estou aproveitando esse momento que a internet voltou para gravar o vídeo. Bom, é isso. A apresentação vai ficando por aqui.